Boa tarde, Rita. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Tomás, a todos e todas que estão presentes, né? Então, eu queria primeiro agradecer o convite, né? Um prazer grande estar participando disso com vocês. Eu vou fazer a apresentação, acho que depois a gente vai ter um bom tempo de perguntas, dúvidas e bate-papo. Então, a gente vai conversar um pouco, fazer um panorama sobre a Covid-19, o SARS-CoV-2, né, o vírus que causa a Covid-19, focando nessa questão dos protocolos, das evidências científicas que a gente tem. Então, inicialmente, a questão da epidemiologia. Acho que quando a gente olha para tudo que a gente viveu já em 2020, né, nem parece que o primeiro comunicado que veio a público que existia uma nova infecção pelo coronavírus foi em 31 de dezembro do ano passado. Então, a China registrou em Wuhan, né, os primeiros pacientes com sintomas que eram compatíveis com a infecção pelo coronavírus, né, e isso houve um aumento súbito que levou a comunicarem à OMS, Organização Mundial de Saúde, no dia 31 de dezembro. Então, o ano começou com essa notícia que existe um vírus novo na China. As investigações que foram feitas de vigilância demonstraram que havia uma conexão entre as pessoas que adoeceram naquele primeiro momento, pessoas que frequentavam, trabalhavam, frequentavam muito, muitas vezes o mercado de frutos do mar da cidade. Então, com base nisso, aquele mercado foi fechado. E uma semana depois, dia 7 de janeiro, foi quando identificaram o novo vírus. Na época se chama novo coronavírus, coronavírus 19, até que a OMS, um grupo de especialistas, colocou o nome SARS-CoV-2. SARS quer dizer doença respiratória aguda grave, CoV é vírus, coronavírus, e o 2, para distinguir do SARS que causou a infecção síndrome respiratória aguda grave em 2003, também na China. Outro coronavírus, mas que ele é diferente desse atual que a gente tem enfrentado. Qual a principal diferença? Eu diria que duas questões, duas principais diferenças. Uma, transmissibilidade. Então, aquele vírus ele era menos transmissível de pessoa a pessoa, então isso facilitou o controle dele e a letalidade. Aquele vírus ele causava uma doença mais grave, então mais pessoas que adoeceram morreram proporcionalmente. E aí isso já leva a uma questão que a gente vai discutir lá na frente, vou guardar aqui no momento. O primeiro óbito registrado foi no dia 11 de janeiro, né? E no dia 13 de janeiro já foi identificado o primeiro caso fora da China, no caso na Tailândia. Wuhan é uma cidade que a gente não conhecia, mas é uma cidade grande, né? 11 milhões de habitantes. Para a China não é tão grande assim, mas para os nossos padrões é imensa. Então ela tinha conexão, voos internacionais diretos para os Estados Unidos, para a Europa, para o Sudeste Asiático todo. Né? Então já naquele momento, a gente pensar, os primeiros casos identificados foi 8 de dezembro, né? Isso aqui a gente está falando do início do ano, depois se viu que em novembro já existia circulação desse coronavírus. Então aí foram feitas medidas de contenção, isso foi coisa criticada, se pensava que ia ser possível controlar naquele momento. No dia 23 de janeiro foi quando a cidade inteira foi colocada em quarentena, então todas as pessoas mandadas para casa, suspenderam qualquer movimento por trem, terra ou ar, né? Então cessaram todos os meios de transporte dali. E, e aí, o que se tinha naquele momento, né, no primeiro, no fim de janeiro de 29, de 2020, eram 132 óbitos e 6 mil casos reportados em Wuhan. E eles, com essas medidas que duraram 2 meses que agora a gente sabe bem esse termo, lockdown, conseguiram conter a transmissão por lá.
Bom, o que acontece no Brasil, né? Com bases no Ministério da Saúde, os dados do Ministério da Saúde, o primeiro caso confirmado foi no dia 26 de fevereiro. Então, a gente estava dando carnaval quando isso aconteceu, né? E aí o início da transmissão comunitária só foi registrado 2 semanas depois, né, ali em São Paulo, a primeira morte no Rio de Janeiro, 17 de março. O que a gente pode já falar desde o início é que o nosso sistema de vigilância não estava preparado para uma doença como essa, e a gente tem algumas falhas, tanto na questão da subnotificação, subdiagnóstico, né? Então, algumas análises, a gente olhando atrás, viu que a primeira morte teria ocorrido, na verdade, entre 19 e 25 de janeiro, então antes do registro oficial do primeiro caso, né? E já no início de fevereiro já teria acontecido o início da transmissão comunitária na cidade. Então a gente tem um delay, aí, um intervalo, uma falha nessa identificação. Isso não é novidade. Então, se a gente pegar outras epidemias recentes que a gente enfrentou, por exemplo, febre amarela, né? Quando houve uma ressurgência em 2016, né? Também fim de 2016. Também demorou-se para detectar, os casos eram tratados como outras doenças. Antes disso, né, Zika, né, que passou meses indetectável, até que no primeiro semestre de 2015 houve um aumento muito grande no Nordeste, e aí se investigou que era uma doença diferente das demais, e aí se identificou o vírus da Zika, e quando a gente foi ver amostras antigas investigadas para dengue, desde 2013 já havia evidência de circulação do Zika, que era um vírus também totalmente novo. Tá, e aí, quando a gente começa a falar de doenças infecciosas, vários parâmetros que a gente vai. Tem dois parâmetros principais que a gente vai tentar comparar com outras doenças, para ter algum tipo de, de parâmetro. Né? Então, as estimativas que a gente tem para a Covid-19 é que cada pessoa infectada transmite para entre 1,5 e 3,3 outras. Então, essa é a taxa de transmissibilidade. Isso vai variar de acordo com a forma de transmissão do agente infeccioso e os contatos. Então, uma doença que ela é transmitida por gotículas, por aerossol, é diferente de uma doença que é transmitida por mosquitos, que é diferente de uma doença que é transmitida pelo toque. Então, tem essas questões, por isso que alguns países, algumas sociedades vão ter taxas de transmissão diferentes. Então, isso são médias, em termos gerais. Então, essa é a transmissão por volta de 2,5. Né? Então, cada pessoa, sem a gente fazer nenhuma diferença, nada em termos de controle, mudar os hábitos, ela vai transmitir para 2,5 pessoas. É o que a gente tem de informação. Comparado com outras doenças infecciosas, né, como Zika, entre 3 e 6. Sarampo é uma das doenças que tem a menor taxa de ataque, né, entre 11 e 18, então é capaz de causar epidemias graves, mas a gente tem uma grande vantagem em relação ao sarampo, que é a existência de uma vacina muito boa. A gente teve uma falha na cobertura vacinal que fez ocorrer em novos casos. Ebola, que é uma doença basicamente transmitida pelo contato com secreções, né, de 2. HIV também vai variar bastante, né, 3,6, 3,7. A gripe tradicional é 1,3, então ela é menos transmissível de uma forma geral do que o coronavírus. E norovírus, que é um vírus que causa diarreia, muitas vezes em navio, 1,6 a 3,7. Então, tem características do agente infeccioso, do ciclo de transmissão dele e de comportamentos, de hábitos que uma sociedade vai ter. Então, esse é um dos parâmetros, a taxa de transmissão que a gente vê aqui. E outra questão é a letalidade, né? Qual a proporção de pessoas infectadas por aquele agente com aquela doença que acaba falecendo.
complicando. Então, a gente tem ebola, tem em média 50%, então é uma doença altamente fatal. A varíola, né, que não existe mais, era entre 30% e 40%. A única doença que a gente conseguiu erradicar por meio de vacina até agora. Né? A gente tem outro coronavírus, aqui eu falei, o coronavírus de 2003 era entre 9 e 16, 11% da letalidade dele. E o que a gente tem para o coronavírus novo, a Covid-19, varia muito, varia também de acordo com as características das pessoas, a capacidade do sistema de saúde em tratar as pessoas, né? Mas é entre 1 e 4%, né? É o que a gente tem de informação. E aqui é essa comparação. Então, o que é interessante da gente pôr nessa linha aqui? A gente tem a letalidade, então quanto que aquela doença é grave, né, e fatal, e nessa outra a transmissibilidade. Então, às vezes a gente viu, eu lembro no início da pandemia que se discutia o coronavírus, ele mata menos do que o sarampo e a febre amarela. Mas essa é uma comparação totalmente sem sentido, porque uma coisa são uma doença que a gente tem uma vacina e que causa poucas infecções durante um ano. Outra é uma doença que ela tem uma letalidade, cada caso, a chance de morrer é menor, mas ela é altamente transmissível, então ela causa uma quantidade de casos maior e em números absolutos mais mortes. Né? Então se a gente falar de uma coisa ou de outra sem dissociadamente, não faz muito sentido. Pode ser que vocês concordem comigo. Se não concordar, pode falar depois e a gente conversa. Em relação à forma de transmissão do SARS-CoV-2, né, então da Covid-19, a gente tem principalmente duas formas: gotículas, aerossóis e o contato. Gotículas são partículas maiores, né, de secreções respiratórias, saliva. Elas são, por serem maiores, elas são também mais pesadas, o que significa que elas não permanecem suspensas no ar por muito tempo e nem viajam longas distâncias. Então, as gotículas, elas viajam até 1 metro de distância, né, da pessoa que está emitindo essas gotículas, né, e não permanecem por mais de 30 minutos no ambiente fechado, porque não tem influência de vento e outras questões. Já os aerossóis são partículas menores, né, que podem ficar suspensas por horas, né, no mesmo ambiente e podem viajar distâncias maiores que 2 metros. Né? A, a forma de transmissão do coronavírus é principalmente por gotículas. Os aerossóis eles vão acontecer se existe algum procedimento, por exemplo, intubação, endoscopia, uma broncoscopia, algum procedimento que gera aerossol. Em geral, isso não acontece no ambiente. E lembrando que essas gotículas, né, então, se a gente tosse ou passa a mão no nariz, para coçar o nariz, está incomodando, e depois encosta numa superfície, naquela superfície vai ter as gotículas, então também é a forma de transmissão, pelo contato. É a mesma forma de transmissão de gotículas da gripe, da maioria dos resfriados. Aerossóis, a gente vê, por exemplo, na tuberculose. Né? Na tuberculose são partículas maiores. E aqui mostra uma tossindo, né, e protegendo com o cotovelo, que é algo também que a gente aprendeu mais recentemente, né, para que a mão não seja um veículo de transmissão. E aí vem a questão das máscaras, né? A gente tem agora toda essa discussão em relação a máscaras, né? A gente tem as máscaras de tecido, né, que estão sendo recomendadas, né, para as pessoas no ambiente de conforto geral. As máscaras cirúrgicas comuns, por acaso eu tenho uma
aqui, não está usado, não tem problema. Então, essa máscara que a gente está acostumado a ver no hospital de uma forma geral. E a gente tem a máscara, que é essa que a gente chama N95. N95 é um parâmetro físico do que ela filtra. Então, ela protege contra aerossóis. E aí, qual que é a importância de usar a máscara, né? Então, em termos de proteção. Então, são dois motivos por que as máscaras estão sendo recomendadas nesse momento. E aí, se a gente lembrar antes, né, os japoneses, a gente está acostumado na Ásia a ver fotos de transporte público e ver muitas pessoas usando máscara. E se usa por dois motivos. Uma para proteção individual de cada pessoa que está usando a máscara e também para proteção das demais. Então a gente tem aqui em termos de proteção individual de quem está usando a máscara, então a mais eficiente é a N95, que é aquela máscara mais espessa, ela tem com ou sem filtro, ela acaba protegendo. A máscara cirúrgica transmite um pouquinho, protege um pouquinho, e a máscara de tecido também transmite relativamente, protege relativamente menos, mas ainda protege bastante. Então, se comparado com uma pessoa que não está usando a máscara, ela receberia 100 partículas do ambiente. Se ela está usando a máscara de tecido, isso cai para 30%, 30 partículas. Então, é uma redução de 70%, é bastante significativo. Então, a máscara é um bom instrumento de proteção individual. E também produz das pessoas, se estiverem tossindo, né, que a tosse, a gente tem que lembrar que é algo que espelha a secreção com uma potência, uma velocidade maior, né, aqui, esses valores acabam não sendo o real. Então, a gente se preocupa principalmente em quem assintomático, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, ou ainda pré-sintomático, tem esses dois termos, que na prática são a mesma coisa, então pessoas que não têm sintomas, podem ter infecção e estão liberando partículas infecciosas. E isso a gente tem bem documentado que acontece até 2 dias antes de começar os sintomas, a pessoa já pode estar transmitindo para as outras. Se ela estiver transmitindo qualquer uma delas, ela reduz bastante a chance de transmitir. Sim. O seu áudio está cortando um pouquinho. Se o senhor também puder falar um pouquinho mais alto. Tá, vou falar mais alto então. Ok, obrigada. Bom, então voltando, a questão é que usando a máscara a gente está protegendo o meio ambiente e as outras pessoas que a gente entra em contato e está se protegendo também. E aqui a gente tem nossa situação atual, né? Então no mundo, aqui no dia 14 de julho, casos confirmados seriam 196 mil, né? Quase 200 mil, já passou isso, né? Com certeza. E no Brasil, 45 mil casos confirmados. Lembrando que a gente estima que seja entre 5 a 10 casos a mais acontecendo, né, do que os confirmados. Né? Os confirmados são aqueles que tiveram um teste positivo para coronavírus. Melhorou o som? Coloquei o microfone mais perto da boca. Melhorou sim. Tá. Bom, aqui o que a gente tem, né, são cerca de 200 mil casos confirmados no mundo, mais de 500 mil, 600 mil óbitos, né, confirmados também. Então, uma questão muito grande. Ainda mantendo um pouco a conversa sobre a taxa de transmissão, né, então a gente sabe que as pessoas vão ter. A gente tem uma proporção, mais ou menos, 30% das pessoas podem ficar sintomáticas, então elas não terem nenhum sintoma relevante, ao menos, durante a infecção. 50 a 70% tem uma doença leve ou moderada, 10% uma doença grave e 4% do total vão ter uma doença
que exige cuidados intensivos, né? Internação em UTI, com ventilação mecânica, muitas vezes necessidade de hemodiálise, um suporte de UTI, de terapia intensiva. Então, o que a gente sabe é que se o quadro clínico da doença, né, o curso clínico da doença, é que a partir do momento que existe a infecção, cerca de 3 a 7 dias depois da infecção inicial, se a pessoa se infectar, ela já começa a poder transmitir o vírus. Isso aqui é a taxa de transmissibilidade por indivíduo, né? Então, aqui é o dia zero em que ela começa a transmitir. E entre o começo da transmissão e o início dos sintomas, que é o que está aqui nessa cor aqui meio alaranjada, bege, isso pode durar entre 12 horas e 2 dias. Então, é um período que a pessoa está transmitindo aqui, né, mas que não tem sintomas. Então, se a gente ficar esperando ter os sintomas para não transmitir, a gente vai ainda manter uma taxa de transmissão considerável. A maioria das pessoas com sintomas leves vai sofrer ali da doença por cerca de uma semana, né? E depois desse período se recuperando. Pessoas com doença mais grave acabam se hospitalizando, isso vai durar um pouquinho mais, e as pessoas com doença crítica, da hospitalização pode ser direta ou não numa terapia intensiva, e algumas delas podem acabar falecendo, que é as pessoas com doença muito grave. Um dos aspectos interessantes, assim, marcantes da doença é que a gravidade começa a se manifestar geralmente entre 6 e 12 dias depois do início dos sintomas. Não é uma doença como a gente tem uma meningite, ou às vezes dengue, ou outras doenças, uma pneumonia bacteriana, que já no começo é uma doença grave. Então, é uma doença que na segunda semana que ela costuma complicar, né? Isso é um dos desafios. Bom, e essa outra questão, antes da gente passar para a parte das manifestações clínicas, em relação a achatar a curva, diz respeito a tentar reduzir a carga para o sistema de saúde, né, e minimizar ou diminuir o número de mortes em uma doença infecciosa que causa epidemia, né? Então, se a gente não toma medidas de controle da transmissão, a gente tem um pico muito alto e isso ultrapassa a capacidade do sistema de saúde. Então, várias pessoas vão precisar de cuidados melhores, isso tem uma sobrecarga dos serviços, tem falta de leitos, os profissionais ficam assoberbados e não vão dar atenção adequada nem à doença infecciosa, no caso do coronavírus, nem a outras condições de saúde que vão acontecendo nesse período. Então, as pessoas continuam adoecendo de doença cardiovascular, diabetes, pneumonia e tantas outras doenças, e que se o sistema tiver sem capacidade, também vai levar a maior complicação. Então, a ideia é tentar alargar, achatar a curva e tentar colocar medidas de controle da transmissão, né? E aí não sobrecarregar o sistema de saúde, dar conta de lidar com aquela carga. Então, esse é o desafio que a gente se propõe, né? Acertamos em alguns lugares, não tanto em outros, né? E uma terceira opção seria esmagar a curva, né? Que é um desafio, seria interromper a transmissão. A gente viu isso acontecer basicamente em ilhas, né? Na Nova Zelândia, em Cuba, se for por vigilância e controle bom, interromper a transmissão, né? Isso já é mais difícil em muitos países. A Coreia do Sul conseguiu, de certa forma, fazer isso também. Bom, esse aqui é o dado que eu peguei hoje pela manhã, né, do Distrito Federal. Na verdade, ele está
do dado até dia 18, né? Então, até o sábado, eram 71 mil casos confirmados no Distrito Federal. Aqui tem os bairros, vocês conhecem bem, né? E os óbitos, quase 1.000 óbitos, quase 1.000 óbitos no Distrito Federal. Né? Então, é algo que está, nesse momento, o Distrito Federal é uma das unidades da federação em estado ascendente da transmissão do coronavírus. Né? Isso preocupa a taxa de transmissão e outro parâmetro importante é a ocupação de leitos. Né? Então, os leitos de UTI na rede pública, pelo que eu vi nas notícias, também estavam cerca de 91% ocupados, né? O que é algo preocupante. Né? A meta seria deixar a menos de 80% de ocupação para ter uma certa reserva, né? Porque a internação dos pacientes com coronavírus ela é prolongada, 2, 3, 4 semanas em UTI. Né? Então, esse paciente entrando hoje não vai sair amanhã. Né? Podem chegar mais casos e, eventualmente, não ter vagas. Com relação às manifestações clínicas, né, os sintomas acontecem, então os sintomas mais comuns são tosse, dor de garganta, coriza, né, o nariz escorrendo, né, e nos casos graves já se vê febre alta, pneumonia e eventualmente insuficiência respiratória aguda. Outras manifestações são importantes também, como diarreia. Algumas pessoas parecem ter principalmente diarreia, né, sintomas gastrointestinais. Isso a gente já via em gripe também, influenza, né, e cefaleia também, alguns pacientes reclamam de cefaleia intensa. E o que a gente tem de distintivo em relação ao coronavírus é a perda do olfato e do paladar. Né? Então, cerca de 30% a 50% das pessoas relatam que elas ficam sem sentir cheiro algum, né? Mesmo cheiros fortes como café, uso de limpeza, seja muitas vezes é o primeiro sintoma, né? É o que chama a atenção para buscar o diagnóstico. Então, é algo que vale a pena ter na mente. Bom, aqui são as fases da doença. Como eu falei, a gente tem o primeiro estágio, que é da infecção, que é quando acontece a transmissão. Né? São sintomas mais leves, um cansaço, uma sonolência aumentada, muitas vezes a perda do paladar e do olfato. E no segundo estágio é quando tem uma resposta inflamatória, especialmente que podem acontecer falta de ar, hipoxemia, dor torácica, tosse mais intensa. Né? Uma das características importantes do coronavírus é que algumas pessoas elas têm uma alteração, uma diminuição do oxigênio no sangue, então o pulmão já não está fazendo mais a troca gasosa de uma boa maneira, mas as pessoas não têm a falta de ar que se esperava. Então, quando a gente tem um oxigênio baixo no sangue, a gente fica com falta de ar e fica o que a gente chama, o termo médico, de dispneia, que é aquela respiração mais ofegante. Né? Às vezes as pessoas estão com a saturação, né? Que é o que a gente vê no oxímetro de pulso. Acho que a maioria das pessoas já viu agora como é que é, ou já tinha usado antes, né? Então, quer ver a quantidade de oxigênio no sangue. Então, às vezes está abaixo de 92, abaixo de 90 e a pessoa está respirando normal, que é algo relacionado ao efeito do coronavírus no sistema nervoso central, no centro de percepção dessa hipoxemia. Isso, às vezes, leva as pessoas a procurar um serviço de saúde muito tardiamente. Bom, e aí a gente tem uma outra questão que ainda a gente não conhece muito bem em relação às sequelas da Covid-19. Então, a gente tem essa discussão entre recuperados, curados, mas o que a gente tem visto cada vez mais são relatos de pessoas que depois de resolver a fase aguda, né, tem alta, não precisaram se internar, elas continuam com cansaço, continuam com uma falta de ar, quando vão fazer um esforço mais importante, já tem
Alguns exames mostram fibrose, manutenção da falta de ar, às vezes uma miocardite, né, uma alteração do coração também, uma inflamação do coração. Então, não é uma doença simples, né, que a gente está acostumado com uma gripe que a gente cura, passa ali algumas semanas, está tudo normal. Algumas pessoas têm sequelas e permanecem com comprometimento das suas funções por meses, pelo menos. Né? Difícil a gente falar quanto tempo. Uma infecção está aí, a gente conhece o coronavírus, esse coronavírus, a Covid-19, há 8 meses. Né? Então, a gente não vai ter nada a mais longo prazo, mas existe esse medo, se existe fibrose no pulmão, aquela consequência pode ser mais tardia. Sobre o diagnóstico, então também muita gente já ouviu falar agora esses termos, né? Que é a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Ela detecta, está errado aqui, não é DNA, é o RNA, é o material genético do vírus. Entre o terceiro e o quinto dia de sintomas é a melhor época para fazer esse exame, ele pode ser feito mais tardiamente, mas a sensibilidade, a chance de dar positivo é maior nessa fase. Mas, estando na fase aguda da doença, então até 10 dias é o exame recomendado para ser feito. Né? E a sorologia, que é a detecção dos anticorpos contra o coronavírus. É o que a gente usa para várias doenças, HIV, hepatite, dengue, chikungunya, entre outras. Né? Então a gente tenta detectar anticorpos que o nosso organismo produziu para combater aquele vírus, o vírus, no caso, coronavírus. E eles são detectáveis a partir do 7º dia, mas eles são mais confiáveis a partir do 10º, 14º, 2 semanas, depois de 2 semanas da infecção. Então ele não tem muita utilidade prática no sentido de eu comecei a ter febre, comecei a ter sintomas, quero saber se é coronavírus, esse não é o exame para ser feito, porque se ele der negativo, pode ser porque ainda não existem níveis de anticorpos detectáveis pelo exame. Isso vai demorar 2 semanas e algumas pessoas parece, mesmo tendo infecção comprovada por PCR, pelo exame que é o padrão ouro, não produzem anticorpos detectáveis pelos exames de sorologia. Eles servem muito em termos de vigilância, para a gente saber como é que está a taxa de transmissão, como é que a infecção está se disseminando. Então, aqui é em relação à cinética da detecção do RNA do vírus, né? Então, aqui na primeira é o principal momento onde a gente detecta o vírus, né? Que para fazer a PCR, e no fim da primeira semana, algumas pessoas já começam a ter anticorpos, aí a gente tem IgM e IgG detectáveis, né? Mas principalmente no começo da terceira semana, né? Que depois de 14, 15 dias tem uma confiabilidade maior dessa detecção. Mas se a gente tiver essa diferença desse pico aqui do IgG, dos anticorpos e da carga viral, né, do vírus no sangue, algumas pessoas vão ter o vírus detectável, mas nunca vão produzir anticorpos que a gente consegue detectar. Né? Uma limitação do método. Em relação ao tratamento, então, que é um tema bastante polêmico. Então, existem várias medicações em fase de teste contra a Covid-19. Então, passando um pouco sobre elas. Remdesivir é um antiviral, é uma medicação que tem ação contra vários vírus, ela foi testada já pré-ebola e tem indícios de que os estudos divulgados até agora mostram que ela tem uma ação para reduzir a carga viral do coronavírus. Né? E os estudos mostraram efeito em reduzir o número de dias de internação e número de dias no ventilador mecânico, mas não foi possível demonstrar um efeito na diminuição da morte e das complicações. A gente tem os inibidores de protease para HIV, então são medicações que são usadas para HIV que nos estudos in vitro demonstraram alguma ação contra o coronavírus, mas os ensaios clínicos que foram feitos não
não demonstraram ação. Então, eles não têm sido utilizados mais para tratar o coronavírus. Existem outros antivirais de amplo espectro que a gente não tem muita informação. A famosa cloroquina e hidroxicloroquina. Vou entrar em falar sobre elas em mais detalhes. Imunomoduladores, que são medicações que tentam regular a resposta inflamatória. Então, lembrando daquele gráfico, a gente tem um primeiro momento que o vírus está no organismo e pode causar uma lesão direta, mas um segundo momento, a doença ela se exacerba porque o nosso próprio organismo faz uma reação inflamatória que muitas vezes essa reação inflamatória que acaba lesando. Por isso a gente usa, às vezes, algumas medicações imunomoduladoras. E isso é o caso, por exemplo, do interferon, dos anticorpos monoclonais, que são esses aqui, o mais famoso atualmente é o tocilizumab, que eles diminuem a reação inflamatória e assim também como os corticoides. A gente tem a ivermectina, um vermífugo, e tem a questão dos anticoagulantes. Em relação à cloroquina, bom, o que acontece? Isso serve para a cloroquina, serve para outras doenças também. Como é que a gente procura um tratamento, geralmente, para tratar uma doença viral? O primeiro passo são alguns experimentos in vitro. O que é in vitro? São culturas de célula. Então, a gente tem células humanas ou de animais que são cultivadas numa plaquinha e o vírus é colocado ali. E aí você faz várias dessas plaquinhas e compara a sobrevivência do vírus com e sem determinado medicamento. E aí aquilo já dá um indício que aquele medicamento pode ter uma ação contra o coronavírus, por exemplo, que é o nosso interesse agora. E isso foi demonstrado para a cloroquina. Não é uma grande novidade, por quê? A cloroquina é uma medicação que ela está no mercado desde 1940. Foi gerado como um antiarrítmico, então para tratar arritmia, e também foi utilizada e é utilizada até hoje para tratar a malária. E aí já existem vários estudos demonstrando a ação da cloroquina contra diversos vírus, contra sarampo, dengue, zika e vários outros. Só que quando se tentou utilizar eles na prática clínica, nunca se obteve um resultado satisfatório. Então, uma coisa é demonstrar numa plaquinha de célula que ele tem um efeito e pode reduzir a vitalidade daquele vírus, e outra é demonstrar que em condições reais, tanto em animais vivos quanto em pessoas, aquela medicação funciona. É isso que não aconteceu com a cloroquina. Como é que a gente faz, então, algumas... E depois desse estágio do in vitro, né, então, colocando mais claramente, a gente vai ter o ideal é a gente fazer ensaios clínicos randomizados. O que são ensaios clínicos randomizados? São estudos em que as pessoas são convidadas a participar, em que metade ou uma proporção das pessoas recebe aquela medicação, e às vezes pode ser em diferentes dosagens, e outra parte dos participantes recebe um placebo ou uma outra comparação. Se existe um tratamento efetivo corrente, ele é utilizado, se não, pode ser comparado com placebo. Né? E o que isso elimina? Isso elimina o viés de a gente querer demonstrar que aquela medicação funciona ou não funciona. Né? Quando a gente começa a fazer um estudo desse tipo, a gente tem a expectativa, tem a esperança de que a medicação vai se demonstrar melhor. Né? A gente quer o melhor, mostrar que determinada intervenção ela é melhor, né, do que a gente havia fazendo, para mudar a prática e diminuir o sofrimento das pessoas. Né? E isso é a melhor qualidade da evidência. Então, isso é melhor que os relatos de casos e que a experiência pessoal. Vamos lembrar daquele gráfico em relação à proporção das pessoas que complicam ou não. Então,
e que se curam ou não, né? Cerca de 1% a 4% das pessoas falece por coronavírus, né? Isso vai depender das faixas etárias. A maioria das pessoas acaba se recuperando, a gente ainda não sabe da questão da sequela ou não, né? Mas acaba se recuperando. Então, existe uma grande chance se eu comer, tomar vitamina C ou não tomar, tomar cloroquina, não tomar. Se eu não faço isso de uma forma metodologicamente rigorosa, eu vou chegar a conclusões erradas. Uma coisa é a minha experiência que a minha avó tomava biotônico Fontoura. Hoje em dia a gente sabe que não toma mais biotônico Fontoura, porque tinha álcool, as crianças tinham outros problemas. Então, existem várias coisas que são de experiência pessoal que a gente, quando aplica o método científico, não pode se prender àquilo, né? Eu fui uma das primeiras pessoas, quando chegou o coronavírus, e já tinha essa demonstração de que a cloroquina funciona para... tinha evidência de ação in vitro, de utilizar ela principalmente nos casos graves, né? Mas pensando nos estudos bem conduzidos. A partir do momento que é uma situação em que a gente não tem evidência de que funciona, mas a possibilidade que funciona numa doença que está matando muita gente é suficiente para recomendar que a gente tenha essa tentativa. Só que o jogo mudou, né? Com os estudos clínicos e tudo que foi demonstrado, na verdade, não é o caso da gente falar que não existe evidência que funciona. É que existe evidência clara de que a cloroquina não funciona, nem para prevenção, nem para tratamento precoce, nem para tratamento dos casos graves. Esse aqui é um dos estudos, saiu ontem, não deu tempo para traduzir, né? Mas são pessoas com doença leve, né, por coronavírus, então foram comparadas pessoas que tomaram hidroxicloroquina ou placebo, né? O que mostrou é que não houve diferença no número de óbitos, né? Na hospitalização foi aqui 2% no grupo da cloroquina, 3% nos outros, no placebo, 30% das pessoas ainda tinham sintomas com placebo, 24% no braço da cloroquina, 43% tiveram efeitos colaterais no grupo da cloroquina, 20% no placebo. Então, não tem evidência. E a gente tem outros estudos também que eu não coloquei aqui para a gente não se estender. Então, a cloroquina, a opinião não é minha, é da evidências científicas de que não funciona. O que a gente tem que funciona? Corticoides em doença grave. Então, isso foi demonstrado num estudo bastante grande, feito na Inglaterra, de que uma dose baixa de corticoides em pacientes que precisam do oxigênio, né, seja ele naquele catéter, num canudinho ou por ventilação, houve uma redução de 30% da mortalidade. Então, isso é bastante significativo. Então, isso tem sido adotado atualmente como tratamento nos casos graves. Em relação à ivermectina, a gente não tem nenhum estudo sólido ainda, né? O que tem, a única coisa que tem é um estudo in vitro, né? Então, daquele mesmo jeito, cultura de célula mostrando que tinha uma ação. Só que o que as pessoas esquecem de olhar é que a dose que foi utilizada, capaz de matar o coronavírus nessa cultura de células, foi 30 vezes maior do que a gente toma atualmente. Então, a ivermectina a gente usa para verme intestinal, para piolho, para sarna, né? E a dose que foi utilizada nas culturas de célula capaz de matar coronavírus foi 30 vezes maior do que a gente utiliza. Com essa dose 30 vezes maior, ela é basicamente fatal, ela vai causar eventos adversos graves, neurológicos, então isso não é recomendado. E em relação aos anticoagulantes, algumas pessoas têm evidência de fazerem trombose, né, com coronavírus, então tem sido utilizado, mas só em ambiente hospitalar. Em relação a vacinas, então a nossa expectativa, a nossa esperança é de ter vacinas, né, que possam proteger a população e a gente tentar retornar à normalidade, né? Enquanto isso, a gente tem que usar máscara e manter o distanciamento.
A gente tem 2 vacinas em teste no Brasil no momento, né? A vacina de Oxford, a vacina do vírus, e Professor a André, vacina Sinovac. Oi, sim. deu de novo aquele cortezinho na fala. Se eu puder voltar mais ou menos um minutinho, tava Na cortando. parte da vacina? Tá. Isso. Então, a gente tem a expectativa de que as vacinas possam ser um caminho para a gente resolver a pandemia, né, e poder ir retomando a normalidade, né, ou algo próximo disso, né, então existem 2 vacinas em teste no Brasil, né, a vacina da Universidade de Oxford e a vacina da Sinovac, Coronavac. Então, as duas têm parcerias com, com a primeira, com Biomanguinhos, que é ligada à Fiocruz, e a segunda com o Instituto Butantan. Então, já é na perspectiva de que elas, tendo a eficácia demonstrada, elas de fato protejam contra a infecção e sendo seguras, que elas possam ser produzidas no Brasil e distribuídas para a população. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Os estudos só devem estar prontos no meio do ano que vem, né? Que é quando, se for possível, essas vacinas vão estar sendo produzidas e começar a distribuição, né? Que isso também vai ser um processo não imediato, né? A gente não vai conseguir ter vacina para os 200 milhões de brasileiros de um dia para o outro. Isso vai demorar algum tempo que a gente vai ter que esperar e torcer para dar certo. Bom, então era isso que eu tinha para falar. Estou disposto a responder as perguntas. Então vamos manter o distanciamento e a gente segue tentando.